Instituto do Ser. Conversando sobre carreira. Fone 3024 6030. Visite www.insticerop.com.br. Olá, uma ótima quarta-feira você que acompanha ao vivo a programação da TV Floripa, o canal Quadro da NET ou também pelo site da TV. Eu sou o João Lucas e hoje estarei conversando com os psicólogos do Instituto do Ser. O Instituto do Ser, Orientação Profissional de Carreira, desenvolve desde 1993 trabalhos no âmbito da orientação para aposentadoria, orientação profissional de carreira e também psicologia clínica para jovens e adultos. Hoje estarei conversando com a doutora Dulcelena Pena Soares, que ela é psicóloga, professora de psicologia e também escritora e artista na aposentadoria. Boa tarde, professora Dulcelena. Boa tarde, João Lucas. Tudo bem? Tudo bem. Bom, hoje a gente vai estar falando sobre a chegada da aposentadoria, né? O que é a aposentadoria e o que fazer nesse momento da aposentadoria. Qual o melhor momento para planejar a aposentadoria? Bom, para isso, pergunta a professora Dulcelena Pena Soares, né? Que hoje em dia é muito comum o aposentado até se ver como inativo, improdutivo, né? E outras definições que caracterizam a aposentadoria. Gostaria de saber como é que você vê a questão do aposentado atualmente. Bom, João e telespectadores, né? Boa tarde e boa noite para quem está ouvindo o programa da noite. A questão da aposentadoria, muitas vezes ela acaba sendo mais difícil do que a entrada no mundo do trabalho. Por quê? Porque a pessoa trabalhou durante toda uma vida, às vezes 30, 40 anos na mesma empresa, e chega um momento que ela tem que sair do trabalho, sair do seu emprego, sair do lugar que ela foi todos os dias durante tantos anos, né? Então, por isso vem essa questão de ser inativo, né? Até na carteira de trabalho, muitas vezes, o INSS coloca o carimbo de inativo, como se a pessoa não servisse mais para nada, não pudesse fazer outras atividades. E realmente muitos aposentados se sentem assim, com esse sentimento de menos-valia, de improdutividade. E isso é muito triste, porque é uma pessoa que tem saúde, que tem condições de fazer muitas coisas. Apenas ela está saindo de um emprego, mas ela pode continuar trabalhando. Uhum. E atualmente, né, se ela pode continuar trabalhando, todas essas questões que você trouxe, qual que é a identidade do aposentado hoje em dia? Como é que você vê isso? Até que você já até escreveu livro sobre aposentadoria, né, tem o livro até Aposentação, né, Aposentadoria para Ação. Atualmente, como é que é a identidade do aposentado? Quem é o aposentado? Isso aí também é uma outra questão bem interessante. A gente tem feito alguns estudos sobre isso na universidade, em pesquisas de mestrado e doutorado. A questão da identidade do aposentado. Geralmente, a pessoa ela é reconhecida, a identidade dela, muitas vezes é baseada no trabalho, na questão do que ela faz. Então, a Dulce da UFSC, a Dulce do LIOP, a Dulce do Instituto do Ser, ela é psicóloga, então tem essa identidade. O fulano trabalhou na Petrobras, então ele é o fulano da Petrobras, o fulano do Banco do Brasil. Então, parece que a identidade da pessoa está muito ligada com o trabalho e até com o local de trabalho. A gente chama até de sobrenome da pessoa. O sobrenome da pessoa acaba sendo o local que ela trabalha, o emprego que ela tem. E muitas vezes isso também acontece, a questão do inativo, é a questão do sobrenome, a pessoa perde o sobrenome. Então muitas pessoas se apresentam para mim dizendo assim, não, eu sou fulano de tal, engenheiro aposentado da Petrobras, engenheiro aposentado, nem é bom falar muito em Petrobras, né, em todo caso, engenheiro aposentado da Eletrosul, ou eu sou economista do Banco do Brasil aposentado. Então, a pessoa acaba precisando usar. Mas é por um tempo, sabe, João Lucas? Eu acho que essa necessidade de continuar, de alguma maneira, ligado a essa instituição que tu trabalhou, acaba que com o tempo de aposentadoria, tu vai te desligando dessa identidade daquele trabalho e vai tendo a identidade de aposentado. Por quê? Porque na vida a gente tem muitos papéis. Não é só o papel de trabalhador, a gente tem o papel de pai e mãe de família, tem o papel de marido, de esposa, e acaba que nessa idade acontece também o papel de avós, né? E a gente vê muitos aposentados que se realizam
nessa segunda paternidade e maternidade, se dedicando aos netos, a passear com os netos, a fazer os deveres com os netos, aprender com os netos a mexer no computador, porque os netos sabem mais do que os avós. Então, a identidade, ela é uma identidade em transformação. Muito interessante isso. Então, ainda é possível para o aposentado ter um sentido, né? Após a aposentadoria, continuar tendo novas identidades, novos sentidos na existência dele, né? Pelo que está trazendo aqui. Sim. Então, como é que até você vê a possibilidade de criar um projeto de futuro para esse aposentado que às vezes sai de uma instituição, de uma empresa, com o próprio sobrenome da empresa, mas que perde a identidade dele, às vezes aquela identidade daquela pessoa que está em casa para cuidar da família, que tem uma família, tem uma esposa, um marido ou um filho, né? Como é que ele pode planejar agora o projeto de futuro dele? É bom tu ter falado nisso, né? Porque acontece que a vida da gente, a vida das pessoas é muito voltada para o trabalho. Então a gente acorda de manhã, vou trabalhar, e aí é segunda, é terça, é quinta, é sexta, e a pessoa só trabalhou. E ela acaba se esquecendo de todo o futuro que ela tem pela frente. E agora, com a medicina e com o desenvolvimento de novas tecnologias, a vida humana, a expectativa de vida está muito mais longa. As pessoas vão viver tranquilamente até 80, 85 anos. E antigamente, com 60, 65, as pessoas morriam e era normal morrer com 65 anos. Então, elas trabalhavam até os 60, viviam mais 4, 5 anos, morriam e não tinham assim grandes expectativas de futuro. Então, o que a gente tem trabalhado nos grupos que a gente trabalha de preparação para aposentadoria é com a questão do projeto, porque o aposentado tem muitos anos de projeto. Hoje de manhã eu estava falando com uma pessoa que disse assim, olha, eu me aposentei, começou a fazer as contas, fazia 21 anos que a pessoa estava aposentada. E era uma pessoa jovem, ela se aposentou com 46, ela estava com 66 e estava aposentada. Então, o que ela fez da vida dela nesses 20 anos? É muitos anos que a gente tem pela frente. Nós temos um autor na área de carreira que ele até fala que, atualmente, as pessoas que estão iniciando agora, elas vão ter 2 carreiras ou até 3 carreiras, porque elas vão ter tempo de fazer uma carreira, se realizar, se aposentar daquela carreira, começar uma nova carreira, e ele fala em 3. Eu acho um absurdo, acho demais. Mas 2 carreiras, muitas pessoas já têm. Então, o projeto de futuro pode ser iniciar uma nova carreira, fazer algum curso, uma faculdade, estudar alguma coisa que a pessoa não teve tempo porque casou, teve filho, teve que trabalhar e acabou não tendo tempo de estudar. Ou, às vezes, até lazeres mais rápidos, como cursos de pintura, de aquarela, de escultura, de música, tocar um instrumento. Então, fotografia, eu vejo muito aposentado querendo fazer fotografia e fazendo. Então, esses projetos acho que são bem importantes. E até para o nosso telespectador que está nos assistindo, né? É provável que quem está escutando seja um aposentado, está entrando no momento de aposentadoria. Como é que ele pode planejar essa aposentadoria com esses projetos de futuro e até ajudar ele a identificar quais sejam os hobbies, os lazeres deles, né? Ou será que eu preciso agora de uma nova carreira? Quais são os reais desejos? Como é que ele pode identificar isso ou até organizar para planejar o seu projeto de futuro? Isso aí foi interessante essa pergunta, João Lucas, porque assim, a gente tem no Instituto do Ser 2 modalidades de trabalho. Uma seria a aposentação, que é a aposentadoria para ação. Então, é um trabalho que a gente faz para as empresas e para quem solicita. São vários encontros semanais, uma vez por semana ou a cada 15 dias, e com a duração de 20, 30 horas de trabalho, ou pode ser durante um dia inteiro, 8 horas, durante 3 encontros. E o Instituto vai nas empresas, já tivemos várias pessoas que nos contrataram, e foi um trabalho muito interessante. E a gente também tem o seminário, que é Aposentadoria e Histórias de Vida, que funciona como workshop. Então, eles são 3 dias de trabalho. E nesse trabalho a gente vê o presente, quem sou eu? Quem é a pessoa que está se aposentando? Que coisa ela gosta de fazer, que ela não gosta? Quais são os valores? Como é que ela vive a vida familiar dela? Aí, no segundo dia, a gente trabalha o passado. Quem foi essa pessoa? Qual foi a sua história de vida, sua história no trabalho, os valores que foram passados pela família dela, o que ela queria ter feito e não fez. E depois, no terceiro dia, então, a gente trabalha os projetos de futuro. Então, esse seminário dura, a gente chama de 24 horas, porque são 3 encontros de 8 horas. E o aposentação, ele tem uma modalidade mais aberta, ele pode ser
toda semana, um encontro por semana, ou ele pode ser um encontro a cada 15 dias de 8 horas, ou mesmo a cada 15 dias de 4 horas. Aí a gente organiza conforme a empresa quer. E individualmente, se a pessoa quiser procurar o Instituto, aí ela seria atendida individualmente para organizar esses projetos de futuro. Muito interessante. Bom, estaremos fazendo um rápido intervalo, em breve voltaremos com a programação da TV Floripa. Instituto do Ser. Conversando sobre carreira. Fone 3024 6030. Visite www.insticerop.com.br. Obrigada por proteger os animais. Obrigado por diminuir as queimadas. Obrigada por lutar contra o aquecimento global. Obrigada por preservar a Amazônia. Obrigado pelo ar limpo. Obrigada. See how love flies out the door. Money makes the world. The clinking, clanking sound of money, 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 money. Get a little money, 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 money. Now together, working about it makes the world go round. Instituto do Ser. Conversando sobre carreira. Fone 3024 6030. Visite www.insticerop.com.br. Retornamos à programação ao vivo da TV Floripa e hoje estamos aqui conversando com a professora Dulce Helena Pena Soares, falando sobre a aposentadoria, a chegada da aposentadoria. Até questiono o nosso telespectador: você já planejou sua aposentadoria? Bom, para isso nos retornamos à conversa com a professora Dulce Helena Pena Soares. E como a gente estava falando anteriormente sobre a aposentadoria, os planejamentos, os projetos de futuro, eu gostaria de ver com você, professora Dulce, qual que é o lugar do aposentado na nossa sociedade? Como é que você vê isso? Pois é, isso é uma questão bem complicada. A gente fez um estudo agora com a minha aluna de doutorado, Aline Bogoni Costa, sobre os espaços urbanos e o aposentado. E aí a gente vê assim, como é que a cidade se constrói? A cidade existe para que a população, né, as pessoas façam a sua vida, trabalhem, usufruam, tenham lazer, constituam suas famílias. E quando tu estás no mundo do trabalho, tu te sente construindo a cidade, tu te sente participante dessa cidade e essa cidade é tua. Então, o que aconteceu com os resultados dessa pesquisa? O pessoal, muitos estrangeiros, assim como eu vim do Rio Grande do Sul porque eu quis morar em Florianópolis pela qualidade de vida, por tudo, pela praia, pelo sol, e muita gente veio para cá para viver com qualidade de vida. E o que está acontecendo? A gente está tendo uma cidade cheia de problemas de trânsito, cheia de problemas de segurança, com questões de educação e saúde por resolver, hospitais com série de problemas, escolas com outros problemas. Então, a gente veio buscando uma qualidade de vida e não está encontrando mais aquela qualidade que já teve em Florianópolis. Então, qual é o espaço que o aposentado está tendo? Então, ela conversou com vários aposentados, com 15 aposentados que estão aposentados há mais de um ano em Florianópolis, e eles nos contam assim, da insegurança que tem, do medo de sair,
que eles não estão usufruindo da cidade como eles gostariam e como eles imaginariam. Então, esse resultado nos deixou assim apreensivos. Então, o que a cidade está fazendo com os aposentados? Qual é o lugar do aposentado na cidade? Qual é o lugar do aposentado na sociedade? Parece que ele perde um pouco o seu lugar, porque nós vivemos numa sociedade de consumo que se preocupa muito com dinheiro, com comprar, com moda, e não tem o que tem a sociedade oriental. Por exemplo, no Japão, os velhos são valorizados, são considerados, os seus conselhos são muito importantes. Na nossa sociedade, o velho, a velhice, está ultrapassado, não vale mais, não serve mais, até os conselhos que os velhos dão, muitas vezes o jovem, isso é coisa de velho, não tem nada a ver. E não, é um conselho de uma pessoa que tem experiência. Então, eu sempre digo que o aposentado, nós temos que nos unir e tem que fazer um movimento dos aposentados para a gente manter o nosso lugar, nosso espaço na sociedade. Não deixar que os outros passem por cima da gente. Tem até uma questão que fala, assim, que o pessoal nos grupos comentam. Ah, lá em casa me chamo de Jaque. Ah, já que tu não está fazendo nada, leva o filho no colégio, o netinho no colégio. Já que tu não está fazendo nada, vai no centro pagar essas contas para mim. Já que tu não paga o ônibus, porque tu tem mais de 60 anos, então vai fazer tais coisas para mim no centro. Então, não é assim. O aposentado tem que ser valorizado por toda a história de trabalho que ele já teve, por tudo que ele já construiu. Uhum. Muito interessante, até essa questão da valorização do aposentado, né? Pode até gerar outras questões, até algumas dificuldades emocionais, seja autoestima, insegurança. Até trouxe a questão da insegurança mais relacionada a convívio na sociedade, né? E é possível esse aposentado desenvolver uma autoestima ou até uma autoconfiança para ele se sentir valorizado através de atividades que ele possa fazer, ou algum outro projeto de futuro mesmo, que a gente até trouxe um pouco no bloco passado, mas que ele pode fazer isso, ele pode construir através da autonomia essa questão? Isso aí é uma questão assim, ó, por isso que o trabalho que a gente faz de orientação para aposentadoria, ele tem aspectos mais objetivos, que a gente trabalha com o aposentado, mas também tem esse lado mais subjetivo, mais psicológico. Então, é importante esse trabalho de voltar-se para dentro de si mesmo. Quem sou eu? O que eu gosto de fazer? O que é importante para mim? Então, o aposentado tem que se valorizar e saber dizer mais não para os outros. Porque muitas vezes a gente vê aquele aposentado que faz tudo pelo filho, faz tudo pelo neto, faz tudo por todo mundo e ninguém faz nada por ele, né? Então, assim, mas às vezes é difícil, por isso a importância desse trabalho em grupo, que um fala, outro fala, um se identifica, e aí em grupo a coisa funciona melhor. Mas eu acho que é fundamental essa autovalorização, só que às vezes a gente não consegue fazer isso sozinho. Uhum. Então, até você indica para quem está procurando desenvolver a questão da autoestima, da autoconfiança, né? É um trabalho de orientação para a aposentadoria, seria o ideal nesse momento? Eu acho que é bem importante, né? E esse tipo de trabalho, como a gente tinha falado antes, ele pode ser feito em grupo, em vários encontros semanais, ou ele pode ser feito também através de workshop, um seminário que acontece durante um final de semana, que até, por sinal, a gente vai ter em breve agora, no dia 20, 21 e 22 de março, e a gente terá em outros meses também, né? Então, quem está assistindo o programa depois disso, né, sabe que é só entrar no site que a gente vai ter em outras datas também esse programa. Esse programa é feito durante um final de semana inteiro, ele acontece na sede de Jurerê, do Instituto do Ser, e nesse trabalho a gente se volta para a pessoa, para o lado psicológico dela, para os valores, para toda a vivência que ela teve no mundo do trabalho, para toda a vivência afetiva. Então, por exemplo, a gente descobre que tiveram famílias que nunca se aposentaram, que ninguém se aposentou na família, que são aquelas pessoas que tiveram seu negócio próprio, tinham um comércio, uma padaria, ou eram agricultores, e quando via a pessoa morria trabalhando, né? Então, essas pessoas hoje em dia têm dificuldade de se aposentar porque não se imaginam se aposentando. A gente vê também outras pessoas, por exemplo, que alguém da família se aposenta, o pai ou o avô, e adoece. Então, o outro tem um infarte, o outro sofre de câncer. Aí a pessoa pensa assim,
Eu vou me aposentar para ficar doente? Não quero parar. Eu não vou parar nunca, né? Então, toda essa vivência da questão da aposentadoria interfere na hora que chega a tua vez de se aposentar. Será que eu vou me aposentar? O que eu vou fazer? Que interessante. E até tocou num ponto ali que o aposentado às vezes continua trabalhando o resto da vida, a vida inteira, né? E um ponto que a gente até pode aprofundar um pouco é a questão financeira no aposentado, né? Ele pode se organizar até antes da aposentadoria para ter uma condição pós-aposentadoria mais estabilizada financeiramente, que consiga realizar os projetos de futuro de maneira satisfatória. Como é que fica a questão do aposentado, né? Isso é uma outra questão importante. Eu tenho dado muitas palestras em vários setores da economia. Então, em setores de economia mista, né? Funcionários públicos e na iniciativa privada. E o que eu tenho visto? Todo mundo perde salário. Não tem essa, funcionário público vai continuar com salário igual. Não é verdade. Perde aqui, perde ali, é 10%, é 20%, é 30%. Tem pessoas que me relatam até que vão perder 40% do salário quando se aposentar. Então, isso é uma questão muito importante, foi bom ter tocado nesse assunto. O aposentado tem que já saber, antes de se aposentar, 4, 5, o ideal é começar a se preparar financeiramente quando começa a trabalhar. Então, assim, várias empresas propõem a previdência privada, aquela que a empresa dá uma parte e o funcionário dá uma parte, é 3% do salário, é 5%. Tem que fazer, é obrigatório fazer, a pessoa tem que ter essa escolha. Muitas empresas deixam para o funcionário escolher e a pessoa pensa, não, eu não tenho 5% do meu salário para dar, imagina. Aí chega na hora de se aposentar, o saláriozinho dele fica aquele do INSS que vai sendo corrompido e cada vez vale menos. Então, é fundamental que a pessoa se prepare muito antes. Outra maneira é começar a gastar menos, porque se tu não vai ganhar mais, tu tem que gastar menos para poder conseguir viver dentro daquele salário. E como é que o aposentado até pode planejar essa condição financeira para quando chegar nesse momento ter essa questão mais satisfatória, a questão da organização? Como é que pode ser feita isso? Teria várias maneiras. Uma que eu acho bem importante é a questão de discutir em família. Porque a aposentadoria, a pessoa que se aposenta, muitas vezes ela é o arrimo da família, ela é o maior salário da família. E é a que tem o trabalho mais organizado, né? Então, nesse sentido, tem que ser uma conversa em família, porque todo mundo tem que participar e saber, vamos ganhar menos, o dinheiro vai diminuir, onde é que nós vamos diminuir os custos? Então, eu tenho visto outras situações assim, que são pais que estão na época de se aposentar, de vários setores, serviço público, com 60 anos, 62, 65, o pai está querendo se organizar para se aposentar e está sustentando um filho, outro filho, outro filho. O filho formado não consegue emprego. O outro filho consegue um emprego, mas acha que ganhar R$1.000 é pouco. O outro filho nem procura emprego. E aí aquele pai fica com vários filhos dentro de casa e que ele tem que continuar sustentando. Antigamente, nossos pais se aposentavam e não tinham mais preocupação com seus filhos. E os seus filhos já estavam indo na sua vida e ganhando seu dinheiro. Então, é a economia, é o planejamento de guardar uma parte do dinheiro, é a conversa em família, porque esse aposentado não vai ter que sustentar a vida inteira os filhos, tem que saber dizer não, tem que saber parar de pagar as contas e deixar o filho se virar, tem que mandar o filho buscar seu próprio trabalho e não ficar a vida inteira protegendo e não deixando os filhos crescerem, para eles terem seus próprios trabalhos. Muito interessante isso que você está trazendo, professora. Me parece que tem muita questão da autovalorização. O próprio aposentado firmar o seu posicionamento para atuar na existência, na vida dele, né? Seja dizendo o não que você trouxe, ou até seja mesmo a questão dos filhos, né? Parar talvez de criar dependência financeira ou até afetiva e deixar os filhos que provavelmente já estão numa maturidade biológica, psicológica, já podem ter autonomia, né? Exatamente. Então é uma questão muito interessante essa autovalorização, né, do aposentado. E me parece que no workshop até que você trouxe, é trabalhada a questão financeira também? Com certeza, a gente trabalha toda essa questão financeira, a questão familiar e a questão do relacionamento com a sociedade, né? Com o social, com os amigos, com os colegas de trabalho,
Porque essa parte do social também é muito importante. Porque quando o aposentado sai do mundo do trabalho, o happy hour com os amigos, o futebol do fim de semana, o churrasco. Tem muitos aposentados que me reclamam assim, puxa, nunca mais me ligaram, nunca mais me convidaram. E eu era o mais querido. Por quê? Porque os caras estão ali no trabalho, vamos se encontrar amanhã? Vamos. Não fica ligando para o fulano, fulano, amanhã nós vamos jogar futebol. Tem muitos que continuam, mantêm esse vínculo, né? Mas tem muitos que não. Então, é importante que todos esses vínculos sejam mantidos. Uhum. E esse trabalho que você vem fazendo de workshop, de escrita de livro, tem mais algum curso ou divulgação do Instituto do Ser mesmo que está sendo realizado nessa área da aposentadoria? A gente tem agora, nós vamos ter uma palestra gratuita no dia 19, às 19h30, no Instituto do Ser, 19 de março. Na rua Guido Botti, número 88, ali no Santa Mônica, bem pertinho do posto policial. Se vocês entrarem no site Instituto do Ser, né, InstiCerOP, www.insticerop.com.br, ali tem toda a programação. E seria um grande prazer, né, que os telespectadores pudessem participar dessa palestra gratuita, que será no dia 19, às 19h30. E no dia 20 a gente vai ter esse workshop de 3 dias, que é sexta, sábado e domingo, das 8h30 às 18h30. Então, nesse workshop que a gente vai estar trabalhando a questão do passado, do presente e do futuro. A história de vida desse aposentado que se aposenta. Porque eu sempre digo assim, João Lucas, não é a Dulce que chegou na hora de se aposentar e foi lá e pediu aposentadoria, não. É uma história de vida que se aposenta. É uma pessoa que entrou no mundo do trabalho lá com 14, com 15, 16 anos, trabalhou numa empresa, trabalhou noutra, fez um concurso, foi chefe, não foi chefe, foi diretor, e chegou um dia, essa história toda de vida que se aposenta. Uhum. Bom, Dulce, a gente agradece aqui a professora Dulce Helena Pena Soares, né, que trouxe ricas experiências, ricos aprendizados, que foi compartilhado ao longo da nossa entrevista, né? Para quem quer conhecer mais sobre o Instituto do Ser, orientação profissional de carreira e sobre a aposentadoria, pode entrar em contato pelo telefone 3024 6030. E a gente agradece a equipe da TV Floripa, do Instituto do Ser, e nos vemos nas próximas quartas-feiras com o programa TV Floripa, Instituto do Ser, conversando sobre carreira. Obrigado. Instituto do Ser. Conversando sobre carreira. Fone 3024 6030. Visite www.insticerop.com.br.